Se tu está sendo vítima de uma calúnia, de uma injúria ou de uma difamação nas redes sociais, o que é importante tu fazer? Muita gente começou a ver esse meu vídeo anterior sobre calúnia, injúria e difamação nas redes sociais, e teve gente também que, até por não saber, né, que isso era crime, acabou cometendo injúria, calúnia e difamação nas redes sociais, acabou indo pesquisar sobre isso e chegou nesse meu vídeo anterior. Então, importante saber primeiro o seguinte, que quando a gente comete injúria, calúnia ou difamação, não importa se a gente está fazendo isso num meio físico, né, presencial, ou se a gente faz no meio digital, não importa, é crime igual. O que é calúnia? Calúnia é quando a gente afirma que alguém cometeu um crime e essa pessoa não cometeu esse crime. Isso é um crime de calúnia. Aí quem está cometendo o crime é tu nesse caso. O que é difamação? Difamação é quando a gente fala um fato sobre uma pessoa, um fato ruim sobre uma pessoa. E mesmo que esse fato seja verdade, não importa se é verdade ou não, o simples fato de tu, por exemplo, divulgar nas redes sociais um fato ruim sobre uma pessoa, isso já pode configurar um crime de difamação. E quando eu falo divulgar nas redes sociais, pode ser também mandar mensagem, né, por WhatsApp, por Telegram, por exemplo, né, fazer um vídeo, fazer um post, tá? Tudo isso pode configurar tanto difamação quanto injúria ou calúnia. O que é a injúria? A injúria é quando tu ofende alguém. Ou, por exemplo, quando tu envia uma mensagem, um direct para alguém ofendendo a pessoa, quando tu envia uma mensagem de WhatsApp para a pessoa ofendendo ela, quando tu ofende diretamente uma pessoa, tu pode estar cometendo um crime de injúria, tá? Essas três modalidades, como a gente viu aqui, a gente trouxe alguns exemplos, né? Elas podem ser feitas na forma virtual também. E isso é crime, sim. Tem muita gente que faz isso sem saber que é crime, né? E aí quando descobre que isso é uma conduta criminosa, às vezes já é tarde demais. Então é importante até que tu envie esse vídeo para alguém que tu saiba que possa estar fazendo, né, alguma conduta dessas, até para evitar que a pessoa continue, porque é muito perigoso hoje em dia a gente cometer um desses crimes. E como é que se resolve então, né, esses problemas aí que acontecem? Eu penso sempre em duas formas principais para a gente buscar a solução desse problema, tá? A forma extrajudicial, que eu vou falar primeiro, e a forma judicial. Se tu está sendo vítima de uma calúnia, de uma injúria ou de uma difamação nas redes sociais, o que é importante tu fazer? É importante que tu procure um bom advogado que entenda dessa área para que ele consiga então analisar teu caso e pensar qual vai ser a melhor estratégia a tomar a partir de então. Se vai partir para uma via extrajudicial, se vai partir para uma via judicial, tá? Principalmente porque quando alguém sofre um desses crimes, a pessoa emocionalmente ela fica muito mal. Então é comum que ela não consiga até raciocinar todas as variáveis que ela precisa, né? Pensar as consequências, pensar até o que ela vai fazer, como é que ela vai fazer isso de forma segura. Então, se tu tem condições, busca um bom advogado para isso, porque com certeza vai ser um grande diferencial na solução desse problema. E se tu eventualmente acabou cometendo uma injúria, calúnia ou difamação, mesmo sem saber que isso era crime, depois que tu veio descobrir, também é importante que tu procure um bom advogado. Por quê? Para ele te ajudar a amenizar então as consequências, o risco disso, né? Porque sempre que tu demonstra que tu tá de boa fé, que tu quer corrigir uma conduta, isso também pode ser levado em teu benefício lá na frente, tá? E quanto mais tu demorar ou se tu fugir, por exemplo, né, tentar se ocultar, vai chegar um momento que talvez tu seja descoberto e isso pode acarretar em consequências ainda piores para ti. Então é importante, se tu cometeu algum desses crimes, busca um profissional, explica para ele o que aconteceu e busca de boa fé uma forma então de amenizar e até de corrigir essa conduta que tu teve. Então vamos falar agora da solução extrajudicial, tá? Que é a minha favorita, tá? O que é uma solução extrajudicial? É uma solução em que a gente não precisa ir para o poder judiciário, não precisa entrar com um processo judicial para conseguir solucionar um problema. Como é que funciona uma solução extrajudicial nesses casos aí de vítimas de crimes
cometidos pela internet? Bem, primeiro, o que é importante tu fazer? Registrar um boletim de ocorrência sobre isso que aconteceu. Existem delegacias que são especializadas em crimes cibernéticos. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, existe uma delegacia, em São Paulo também. Então, o que é importante tu fazer? Na tua cidade, busca então essa delegacia que tem essa especialização nesse tipo de crime, que é um crime um pouquinho diferente, né? E registra um boletim de ocorrência, tá? Em muitos lugares tu consegue fazer isso até de forma online agora, então é mais prático ainda. Feito um boletim de ocorrência, então a polícia ela vai começar a fazer então uma investigação, ela vai abrir um inquérito e aí ela tem muitas ferramentas. Hoje em dia a nossa tecnologia é muito alta, então existem muitas formas dela buscar quem foi que causou, se a pessoa, por exemplo, praticou o crime usando um fake. A polícia também tem ferramentas para ir atrás dessa pessoa até descobrir o fake. Então hoje a nossa tecnologia já é muito boa. E também existem outras provas que tu sozinho consegue ir atrás, né? E se tu tiver um advogado também que já entenda dessa área, ele também pode te orientar e até mesmo ele já pode conhecer alguns profissionais que podem ajudar nisso. Por exemplo, um perito. Existem peritos particulares que são muito bons em descobrir, né, evidências desse tipo de prática. Tudo isso é possível fazer, tá? Então é importante que tu vá atrás das provas. Uma outra prova importante também é a ata notarial. O que é uma ata notarial? É um registro que o cartório faz de que ele constatou uma situação. E isso pode ser feito inclusive com fatos que ocorreram de forma online. Então, por exemplo, se alguém publicou um post te difamando, te caluniando, tu pode fazer uma ata notarial desse post e isso também vai ser uma prova. Lá na frente, essa ata pode ser usada, inclusive. E existem até tabeliões que são especializados em fazer atas de crimes virtuais e de fatos virtuais. Se tu conhece um tabelião que entenda de forma mais aprofundada sobre isso, é melhor ainda que tu busque então esse profissional também. E aí então, tendo já um inquérito, tendo já provas que tu foi coletando, o que tu vai fazer? Tu vai enviar uma notificação extrajudicial para essa pessoa, tu vai dizer que tu sofreu, né, um crime de calúnia, injúria ou difamação, que tu sabe que foi aquela pessoa, que tu tem provas de que foi ela. E aí o que tu pode fazer? Tu pode pedir para ela para que ela faça uma retratação pública, então, desmentindo o que ela falou, ou pedindo desculpas, né? Tu tem o direito de pedir isso para ela. E tu pode até mesmo pedir uma indenização, porque é muito comum pessoas que sofrem desse tipo de crime terem algum prejuízo material. Deixar de vender, por exemplo, ou precisar ficar sem vender, né, durante um tempo, ou até mesmo perder algum bem, perder algum valor financeiro. Todas essas perdas aí, tu pode também somar, né, qual foi o valor disso tudo e dizer para a pessoa então que tu vai estar cobrando ela desses valores, inclusive os honorários com advogado, né, que se tu gastar, cobra dessa pessoa também. Por que isso? Porque é uma forma da gente não precisar ter um processo judicial e pode ser uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que um processo judicial. Sem falar que também tem o seguinte, se tu já estiver com um bom advogado envolvido na situação contigo, o simples fato de tu ter um bom advogado ali já vai passar uma seriedade maior para o infrator, né? Ele já vai ver que a coisa tá ficando séria, ele já vai ver que é melhor ele resolver de forma extrajudicial, porque senão as consequências lá na frente podem ser ainda piores, né? Então ter um advogado te apoiando nisso pode ser um grande diferencial, sim. E aí, se surgir, né, um acordo no final dessa notificação judicial, aí tu pode então elaborar um termo de acordo e tu pode inclusive prever uma multa pesada ali, para caso tenha algum descumprimento, que é para realmente inibir, né, que a pessoa tente novamente cometer algum desses crimes. Pode fazer isso também. E agora, gente, eu quero falar então da outra via, né, outra forma que a gente tem de resolver esse tipo de situação, que é a via judicial. Qual que é a diferença? Na judicial, então, a gente vai ajuizar um processo judicial para buscar corrigir esse problema. E o processo, inclusive, por ser um processo criminal, né, ele é um processo de ação penal privada, que a gente chama, tá? O que é importante cuidar? Questão do prazo, tá?
tem um prazo de 6 meses para entrar com essa ação. É importante, então, cuidar, não demorar muito, né? Para não passar esse tempo, porque o tempo hoje em dia voa, né? Então, quando a gente menos vê ali, já passou quase 6 meses e às vezes a pessoa descobre que tem um direito e já é tarde demais também. Então, cuida isso, tá? Claro que também existem outras ações, tá? Dá para entrar com uma ação civil, né? Posso fazer um vídeo aprofundando melhor essa parte aí. E o infrator tendo um processo criminal, isso pode ser muito ruim para ele. Por quê? Porque, por exemplo, se ele quer passar, se ele está estudando para concurso público, quer passar num concurso, ter um processo criminal ali já pode prejudicar, né? O processo criminal em si ele pode prejudicar a pessoa em vários âmbitos. Então, às vezes, né, não existe outra maneira, tem que ser a via judicial, e isso pode acabar trazendo muito prejuízo para a pessoa. Por isso que é importante também tentar fazer da forma extrajudicial, até para estimular que a pessoa aceite, né, cedeu, cumprir o que está sendo pedido ali para que não tenha um processo depois. E aí, para entrar com uma ação judicial, o que também é importante fazer? Reunir o máximo de provas, tá? As provas, algumas até a gente já falou aqui, né? O próprio inquérito policial, uma ata notarial, né? Um perito particular também pode ajudar bastante, né? Prints também podem ajudar bastante. Existem ferramentas online também para coleta de provas virtuais, né? Tu pode utilizar algumas dessas ferramentas. Se tu quer que eu faça um vídeo sobre como coletar uma prova virtual, comenta aqui para eu saber que de repente eu faça um vídeo também sobre isso. E testemunhas também pode ajudar bastante, né? E aí, o que também dá para fazer? Muitas vezes, quando o perfil é um fake e a gente não sabe, né, quem é aquele fake ali, e se a delegacia também está demorando demais, né, o que dá para fazer? Também é possível entrar com uma ação judicial contra a plataforma, por exemplo, contra o Instagram, contra o Google, e mostrar, né, o que está acontecendo ali, que houve um crime, e pedir para a própria plataforma divulgar então os dados que ela tiver daquele perfil ali que causou essa conduta criminosa. Isso também é possível e a plataforma pode ser responsabilizada e condenada a fazer isso também. Vai ter mais uma prova, né, que tu também vai poder utilizar depois quando for o caso. Então, se tu quer que eu grave um desses vídeos aqui que eu fui comentando ao longo desse vídeo, comenta aqui para eu saber e boa sorte!